Nós já estamos no outono, né? O inverno está se aproximando e esse climinha meio cinza me trouxe o interesse de querer falar com vocês exatamente sobre desânimo, porque todos nós, né, como seres humanos, né, em algum momento da nossa vida, né, podemos passar por alguma etapa, né, ou fase de desânimo e o inverno, né, por ser mais frio, o outono já por estar bem frio, né, faz a gente se introspectar, querer ficar mais em casa e o objetivo aqui é só a gente poder perceber e diferenciar que existem tipos de desânimos que estão dizendo coisas diferentes, para a gente acabar não também se enganando, achando que o que está acontecendo com a gente é uma coisa externa, quando na verdade é uma coisa interna, né, que está afetando a gente. E o que acontece, né? Eh, Quando a gente vai estudar mais sobre o simbolismo, né, da natureza, sobre o significado que essas fases, esses ciclos da natureza, eles têm realmente na nossa vida, é isso, por exemplo, que as tradições e os povos, né, de outras gerações, eles entendiam e eles conseguiam se nortear e perceber qual era o objetivo e o foco daquele momento da vida deles e da vida delas, para que assim eles pudessem tomar as melhores decisões. E nesse sentido, né, o outono, ele tem um simbolismo, né, o outono ele é um período em que a natureza, ela tá fazendo o quê? Ela tá deixando morrer, ela tá encerrando os ciclos. Então sabe aquele momento, às vezes, de você tomar uma decisão se você realmente, né, encerra ou não um emprego, uma carreira, se você encerra ou não um relacionamento, se você larga aquele hábito de comer aquilo lá que você sabe que não está te fazendo bem, ou de usar alguma substância que você entende que não está também te trazendo benefícios na sua vida. O outono é exatamente o período propício para a gente encerrar ciclos. A gente pode fazer isso em qualquer outro momento da nossa vida, mas o outono ele traz, né, um convite já da vida para isso. Tipo, ó, presta atenção às coisas que já passou da hora de você soltar, abrir mão disso, sabe? Parar com essa mania, parar com esse hábito, parar com essa amizade, parar com essa relação, parar com essa conexão. Parar. É sobre parar. Parar. E nesse aspecto, conforme a gente vai se aproximando mais do inverno, né, e a gente logo, logo agora está no inverno, né, daqui 3 semanas, menos de 3 semanas, a gente vai ser convidado no inverno a iniciar algo novo, a começar algo novo. Então, se você está passando por uma fase onde você já está conseguindo perceber os ciclos de conexões e de encerramentos que você está fechando na sua vida e você conseguir colocar o fim nessas coisas, você vai conseguir ter energia e abertura, disposição para você começar novos projetos, para você começar novas coisas na sua vida. Só que aí, se o desânimo ele começa a te pegar e ele começa a fazer parte, né, da sua vida, ou se ele já vem fazendo parte da sua vida, o que você precisa se perguntar é o seguinte: eu realmente, né, estou olhando para dentro de mim e me perguntando o que realmente eu quero fazer da minha vida, não o que agrada a minha família, não o que dá dinheiro para pagar as contas, não o que a sociedade diz que é a melhor carreira, que é a melhor profissão, porque cada momento, né, a galera vai inventando essas coisas, né? Ah, as profissões que vão acabar, né, daqui 15 anos, as melhores profissões para 2025. E aí a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba não olhando para o que realmente a gente quer, porque assim, honestamente, todas as profissões são as melhores profissões, depende de quem está fazendo, porque tem gente, né, que consegue prosperar muito fazendo coisas que outras pessoas às vezes passam dificuldade fazendo aquilo. Então a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, na área de costura que começam apenas com uma maquininha ali de costura costurando e criam grandes confecções e grandes marcas e grandes empresas de roupa e ficam extremamente milionárias. E assim, costura não é o tipo de coisa que a gente acha que dá muito dinheiro. A gente às vezes olha assim e fala: "Ah, não, costura não, costureira não". Mas tem pessoas que ganham milhões e milhões e milhões com isso. Então veja bem, toda profissão é boa. A questão é, quando a gente está fazendo algo que não está conectado com o nosso eu interior, com a nossa consciência, a gente vai começar a ficar desanimado. Então, não confunda o período do frio, o período do outono, o período do inverno como um período de desânimo,
Porque o que pode estar acontecendo com você não é que você está um pouco mais fechado, mais introspectivo por causa do inverno, por causa que está chegando, por causa do outono que já está desse friozinho. Porque realmente a gente acaba caindo nessa, né? A gente fala, eu tô mais xoxo, eu tô mais xoxa porque tá frio, porque o clima tá assim. Mas a questão é, as pessoas que estão realmente, né, fazendo aquilo que elas gostam ou abrindo mão daquilo que não faz sentido para elas, porque: "Ai, não, realmente eu tô muito desanimada, ai, eu tô muito angustiado, eu ando muito angustiado, eu ando muito desanimado". Então, assim, se você já tá assim há um tempo e você ainda não largou as coisas que você precisa largar, esse é o momento. Esse é o momento. Larga as coisas que você precisa largar. Se você tá num relacionamento assim que você não tá muito feliz, meu, momento de você considerar o fim. Se você tá num emprego que você já tentou ali, sabe, ser remunerado melhor, subir de cargo, mudar de cargo e tal, e não tá rolando, não tá fluindo, considere o momento de você colocar um fim nisso. Entendeu? E você poder perceber que quando você coloca esses fins, você abre espaço para você realmente descobrir o que você quer fazer e fazer o que você quer fazer dentro de você, conectado dentro de você. E assim, na prática, né, a gente às vezes quer ter uma segurança, a gente quer ter uma estabilidade e assim, honestamente, essa estabilidade ela não corresponde à realidade da vida, né? A vida não é estável, né? A gente sabe que a gente sai, por exemplo, de manhã, tá sol, e a gente não sabe se às vezes ali entre as 2, 3 da tarde, às vezes o tempo pode virar 180, sabe? Totalmente sol, voltar totalmente pro outro oposto, fechar tudo, dar uma chuva, uma tempestade, alaga tudo e a gente chega em casa assim, tipo, cara, como assim? Eu saí, tava um sol lindo, o céu tava estrelado, tipo assim, né? O céu tava azulzinho e tal, né? Assim, não tinha nenhum tipo de informação ali, de antecipação de que ia ter essa chuva, essa tempestade. E a natureza, a vida, ela é assim, né? Ela é inesperada, né? Então, assim, por mais que a gente tente planejar, por mais que a gente tente criar uma série de coisas assim e tal, a gente ainda assim está à mercê das transformações da vida. Então, também não fique se prendendo, sabe, tipo assim, a essas ideias de seguranças e de estabilidade, assim, extremas, porque isso é apenas uma sabotagem para a gente não encarar o nosso medo, o nosso desconforto e tudo que é novo, tudo que a gente vai fazer realmente que a gente não fez ainda, porque num ciclo como esse, né, que a gente está de outono, que é um ciclo de encerramentos, quando você está encerrando algo, você está parando de fazer algo que você sabe muito bem. Mesmo que aquilo não esteja bom na sua vida, você sabe como lidar com aquela bagunça que está na tua vida. E você ir para o novo, que é o que o inverno está convidando a gente daqui 3 semanas, coisas novas, projetos novos, relações novas, conexões novas, sabe? Novas ideias. Isso é sempre fazer o desconhecido. E fazer o desconhecido gera medo, gera insegurança, gera dúvidas. É natural, né? A gente vem, né, de uma série de experiências que a gente se deixou muito para trás, a gente abriu mão de nós mesmos, a gente priorizou outras pessoas, outras coisas, a não ser nós mesmos. Então a gente criou dentro da gente uma série de memórias nas quais a gente realmente não pôde contar com a gente mesmo. A gente se abandonou em vários momentos da nossa vida. Então isso vai gerando esses sentimentos de insegurança de nós, sobre nós. Porque a gente acha que a nossa insegurança vem, né, das pessoas não confiarem na gente, das pessoas não valorizarem a gente, das pessoas não reconhecerem a gente. Mas no fundo, não é isso. A nossa insegurança, a nossa desconfiança, ela vem da gente se abandonar perante a vida para priorizar outras coisas, outras pessoas, projetos de outras pessoas, ideias de outras pessoas, vontades e necessidades de outras pessoas. E ao a gente se colocar para trás, a gente vai criando dentro da gente esse sentimento mesmo de que a gente não é confiável, de que a gente não é seguro. Então, se você realmente está se sentindo desanimado ou desanimada nesse momento, é importante de verdade você fazer essa reflexão, sabe? Olha, esse desânimo ele tá aqui há quanto tempo? Quando ele começou? Eu tô fazendo o que eu gosto? Sabe? Eu realmente tô feliz com a minha carreira profissional? Eu realmente tô feliz com o meu relacionamento? Eu realmente tô feliz, sabe, com o meu desenvolvimento intelectual? Será que eu não quero estudar mais do que eu já estudei? Sabe? Será que eu não quero fazer um curso novo? Será que eu não quero ler mais livros? Sabe? Será que eu tô contente com as minhas amizades, com as conexões com as pessoas que eu converso, tanto na internet quanto presencial, sabe? Será que eu realmente sinto que tem profundidade essas amizades, essas conexões, entendeu? Será que eu tô feliz mesmo, sabe, com os planos que eu tenho pra minha vida? Ou eu nem tenho planos ainda pra minha vida, então talvez seja isso, né, que o outono tá pedindo pra gente, sabe, encerrar, né, esse ciclo
de a gente não ter clareza do nosso futuro, porque não ter clareza do nosso futuro, né, atrapalha muito a gente, sabe. É diferente, né, a gente querer controlar a vida do que a gente ter clareza do que a gente quer para o nosso futuro. Porque ter clareza do que a gente quer para o nosso futuro é a gente saber o que que a gente tem que fazer como prioridade agora. Não que a gente vai alcançar exatamente o que a gente estabeleceu, porque como eu disse, as coisas elas vão mudando, a vida pode mudar. Mas se eu sei onde eu quero chegar e eu, com isso, sei o que eu tenho que fazer agora, mesmo que lá na frente eu chegue em um lugar diferente daquele que eu estabeleci, pelo menos eu tive a clareza de quais decisões tomar quando eu tinha que tomar decisões e fazer escolhas entre A ou B ou C. O que me ajuda a ter essa clareza de qual caminho seguir quando eu preciso tomar uma decisão é saber para onde eu estou indo e qual que é a minha ação no presente. Eu sei o que eu tenho que fazer agora para ir na direção daquilo. Não quer dizer que eu vou alcançar exatamente aquilo. A vida pode me trazer outra coisa, às vezes até melhor, até maior, até mais legal. Mas, sabendo que eu estou indo naquela direção, sabendo que eu estou nesse momento do agora e que o meu próximo passo é X, entre essas 3 opções, a melhor é a B. Entre essas 3 opções, a melhor é a C. Entre essas 4 opções, a melhor é a A. Então aí eu tenho clareza. Eu não preciso ficar, perguntando para outras pessoas, né, tentando fazer com que outras pessoas decidam por mim o que é melhor para mim, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo. E nesse sentido, né, então, o desânimo, ele pode ser apenas uma coisa mais momentânea, apenas uma situação mais pontual, como ele pode ser, então, essa desconexão total com o nosso eu interior. E se for uma desconexão com o nosso eu interior, com a nossa consciência, com a nossa alma, aí vai ter que ser um mergulho de autoconhecimento, aí vai ter que ser um mergulho, né, que a gente vai ter que fazer, porque assim, sabe, é a gente realmente olhar para a vida com o respeito e a magnitude que ela tem, sabe? A vida, ela é muito grande, a vida ela é muito linda, a vida é muito maravilhosa. Só que assim, a gente às vezes não trata a vida dessa forma, e a gente tenta tratar ela de uma forma muito simplista, a gente quer fórmulas mágicas e quer resolver coisas que não é assim que se resolve. São coisas que precisam de mais dedicação e de mais estudo. E assim, nós somos, né, extremamente complexos no sentido de várias camadas de compreensão nós somos. Nós precisamos nos compreender em várias camadas. E quando a gente evita conhecer essas várias camadas de quem nós somos, do que nós somos, a gente acaba fazendo com que a nossa vida fique mais difícil. Porque o que define, né, e o que muda entre as pessoas que têm mais alcance, mais amplitude na vida de realizar aquilo que elas querem, é o quanto elas se conhecem para ter força, para ter energia, para ter foco, para se manterem firmes quando as coisas não estão exatamente como elas gostariam. Porque a maioria de nós tem uma tendência de fazer as coisas só enquanto está muito bom e quando fica desconfortável a gente larga e solta. E para a gente realmente alcançar as coisas que a gente deseja de verdade, a gente vai ter que ter força para se manter mesmo quando as coisas não estão como a gente gostaria. E isso é realmente fruto, né, desses aprofundamentos, dessas buscas mais profundas mesmo do autoconhecimento. Então, veja bem, o desânimo ele pode estar te mostrando que você está fugindo de algo muito mais profundo e muito maior. E o objetivo de hoje foi exatamente te trazer para essa reflexão, sabe? Tenta olhar para esse desânimo, não fica associando ele ao frio, não fica associando ele ao outono, ao inverno, e tal. Tenta ir mais fundo que isso e veja o que, que você vai encontrar. E se fez sentido, né, esse vídeo para você, eu gostaria que você pudesse seguir o canal, eu gostaria que você pudesse compartilhar, né, esse vídeo com alguém, que você deixasse seu comentário aqui sobre o que você achou desse assunto. Eu também quero falar para você do meu novo curso, né, o curso que eu lancei. Esse curso está hospedado na Hotmart, aqui está o QR Code, né, da página do curso, para você poder entrar lá, ter um pouco mais de informações sobre ele. E o nome desse curso, né, se chama O Grande Resgate, né? O Grande Resgate, ele é um curso para a gente curar, né, o medo da rejeição. E eu tô dando, né, para vocês que estão aqui no meu canal, né, que seguem o meu trabalho, né, uma forma de também de valorizar vocês, né, de ter tipo essa reciprocidade, né, por vocês estarem aqui. Tô dando um desconto, né, de 18% para quem usar esse cupom aqui, ó, 18%, né, YTED, né, que é YouTube Ed para você que me acompanha. Então, você que me acompanha, né, vai ter essa oportunidade de poder adquirir esse curso novo com 18% de desconto. Esse curso é um curso bem legal, porque assim, vocês que gostam de estar aqui comigo, vocês já perceberam, né, da minha didática, da forma como eu gosto de falar. Eu gosto de falar desse jeito aqui, sabe? Esse jeito
É como se fosse amigos ali, em um papo mais informal, mas eu tô passando uma coisa profunda, um conhecimento, né? Porque são conhecimentos de experiência, conhecimentos da psicologia, conhecimentos de várias outras áreas, né? De questões da espiritualidade, né? Que eu vim aprendendo nos últimos anos. E o objetivo desse curso é exatamente pegar a pessoa que nunca passou por um processo de terapia, que nunca passou por nenhum processo de autoconhecimento, que nunca olhou para dentro dela e que não sabe nem como dar o primeiro passo. E o objetivo dele é exatamente te guiando nos primeiros passos, te mostrando como que surge a ferida da rejeição, como que é isso na infância, quais que são os padrões de pensamento, como que você lida com esses padrões de pensamento, quais são os padrões de sentimento, como que você pode lidar, quais são os padrões de comportamento, como que você pode lidar. É um curso introdutório, então não precisa ficar com medo, sabe? Não é uma coisa assim que eu vou ir lá e vou cavar lá no fundo da sua alma. Não, porque no começo a gente não pode fazer isso, senão a gente assusta a pessoa. A gente vai realmente devagarzinho para você ir se ambientando e você ir tendo a satisfação de perceber como que é quando você olha pra você, como que você começa a se curar e como que você vai ficando bem. Então você experimentar esse prazer que é começar a se curar, vai te incentivar a você querer ir mais longe. E aí você querendo ir mais longe, aí são outros mergulhos, que aí você pode me procurar, entrar em contato pelo meu WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo, para querer ver sobre um processo terapêutico mais profundo, sobre uma mentoria. E aí é com você, né? Então esse aqui é o primeiro passo aonde eu vou te guiar. Esse processo aqui desse curso, você vai vivenciar ele por um período ali de 2 a 3 meses, né. Eu criei ele de uma forma prática, então tem as aulas, tem os módulos e depois que você assiste às aulas com as informações, para te ajudar a entender como as coisas funcionam, aí eu te dou uma atividade prática para você vivenciar ela por uma semana, por 2 semanas. Então é uma coisa bem prática para no dia a dia, para aquele conhecimento que você teve, você trazer ele para o seu dia a dia e você ver como que você vive ele no dia a dia e você aplica ele e traz uma transformação na sua vida. Para você parar de ficar, sabe, se sentindo inseguro ou insegura para ser você, para falar do jeito que você acredita, sabe? Você se sentir capaz de ser quem você é e não ter medo das pessoas rejeitarem você. Você conseguir falar não quando você quer falar não, você conseguir expor os seus desejos, as suas vontades, os seus interesses, você conseguir se posicionar e se valorizar nos lugares, e não ficar esperando que as pessoas te valorizem, porque a gente tem essa ilusão de que as pessoas que têm que valorizar a gente, quando não, na verdade não é isso é uma ilusão da vida. Nós temos que nos valorizar, as pessoas só nos valorizam se a gente se valorizar. Então, o respeito que as pessoas dão pra você é o respeito que você dá pra você mesmo ou você mesma e o que você exige que essas pessoas deem pra você, porque é você que estabelece o limite de como a pessoa te trata, não é ela que tem que decidir como ela te trata. Então, quando a gente vive a ferida da rejeição, a gente não consegue pôr esses limites, a gente não consegue se amar, a gente não consegue se ver com beleza, a gente não consegue ter uma autoestima boa, positiva. E o objetivo desse curso é exatamente te ajudar com isso. Então, se você tem interesse em se curar dessa ferida da rejeição, meu, esse é o caminho, mas é assim que eu te sugiro. E ainda tá com esse desconto, tá especial, né, para vocês que são aqui do canal. E vai ser um prazer, porque lá você também pode enviar mensagem para mim, você pode tirar dúvida comigo. Então, assim, você vai ter, né, o meu apoio ao longo, né, dessa jornada de 2 a 3 meses que você vai vivenciar para você experimentar, sabe? Como que é você começar a se curar e você ver como que é bom você se curar dessa ferida da rejeição e como que a sua vida abre, como que as possibilidades de trabalho, de relacionamento, de amizades, tudo, tudo abre. A vida sorri para você quando você começa a cuidar de você. Então, convido você, né, a entrar aqui no QR Code, a adquirir o curso. E lembrando, né, lá na Hotmart você tem toda a segurança, né, dos dados do seu cartão e tem o reembolso gratuito. Então você tem 7 dias para acessar o curso, para ver, entendeu? Caso você queira pedir o reembolso em até 7 dias, está livre, está tudo bem, entendeu? Eu tenho certeza, né, que você não vai pedir, porque assim, o que eu tô entregando lá, honestamente, ele é o equivalente realmente a algumas sessões, tanto de terapia quanto de mentoria. E hoje, por exemplo, né, eu tô falando aqui no dia 2 de junho de 2025, né? Talvez em outro momento que você vê esse vídeo, o preço já teve uma atualização da minha hora de sessão. Mas a minha hora de sessão, ela custa R$ 252 hoje, no dia 2 de junho de 2025. Então veja, o curso, para você ter noção, ele é mais barato, né, do que uma hora da minha sessão.
e ele ainda tá com desconto de 18%. Então, eu te convido realmente, né, a você a entrar nele, né, e você ver certinho como que tá, porque assim, é muito legal. E lembrando, né, esse, né, é o preço, né, é o valor no dia 2 de junho de 2025. E se você estiver vendo ele em outro ano, porque o vídeo no YouTube ele fica aqui, né, o vídeo ele vai indo, então talvez seja, sabe, 2030 e você tá aqui vendo o vídeo, né, então assim, o valor do curso, né, ele vai atualizar obviamente conforme os anos se passarem, tal, os meses passarem, porque é isso, né, a vida vai se atualizando. Mas hoje, no dia 2 de junho de 2025, esse é o preço dele e o cupom de desconto tá valendo. Então, aproveite e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.